Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano e na videoaula de hoje, de História do nono ano, aula número 9, nós vamos falar sobre o processo de modernização, a ditadura civil-militar e a redemocratização do Brasil. Ok, então? Então, dando sequência ao nosso assunto do terceiro bimestre, né, onde a nossa unidade temática é entender como que o Brasil se modernizou, como foi o período da ditadura civil-militar até o processo de redemocratização, né? Ou seja, de 1946 até ali 1988, nós vamos estar discutindo então nessa videoaula alguns objetos de conhecimento. Então a gente vai falar sobre o Brasil durante o governo do Juscelino Kubitschek, né, o JK, como que foi o processo de transformação, de urbanização do nosso país. Vamos entender então a Revolução Cultural, os anos dourados, que foi o período da década de 60, e entender então como que ocorreu a ditadura militar, como foi os processos de resistência, como que o povo se defendeu dessa ditadura, né? Além de falar das questões indígenas, da questão negra, LGBT, pela luta dos seus direitos, do seu espaço na sociedade, para chegar nesse processo de redemocratização. Então, com as aulas de, ou melhor, com a aula de hoje, nós vamos trabalhar as habilidades 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 26 do nono ano. Então, nós vamos aprender a identificar e analisar os processos sociais, econômicos, culturais e políticos do Brasil, né, de 1946 até a redemocratização. Nós vamos aprender a descrever e analisar as transformações urbanas, os impactos na cultura brasileira desse período de 46 a 64, né, como que isso produziu desigualdades sociais, regionais pelo país. Vamos entender então como que identifica e como compreende os processos que resultaram na ditadura. Vamos discutir então as formas de resistência que o povo encontrou para se defender desses abusos cometidos pelos militares. Vamos aprender então, né, a identificar, relacionar as demandas indígenas e quilombolas que eles precisavam, que eles exigiam naquela época, como que o povo também se mobilizou contra esse período da ditadura. Como que essas populações marginalizadas, os negros, indígenas, mulheres, homossexuais, os camponeses, os pobres, né, se rebelaram, se defenderam, se organizaram durante esse período da ditadura. Então, nós falamos já em aulas anteriores como foi o processo do Brasil desde a sua proclamação da República, né, os primeiros anos de República, vimos vários presidentes, várias fases que a política nacional teve, como a política café com leite. Falamos da era Vargas, do suicídio de Vargas e dos presidentes que o sucederam. Então, nessa aula, a gente dá continuidade, né? Então, a gente vai tentar entender o que houve ali no finalzinho, meados, melhor dizer, né, da década de 50, após o suicídio do Vargas, até a ditadura, o desenrolar dela. Tá? Então a gente viu que em 24 de agosto de 1954, o Getúlio Vargas cometeu suicídio, né, devido à pressão que ele estava sofrendo política, as perseguições que ele vinha tendo, né, dos seus opositores. E aí nós vimos o quê? Que a população foi às ruas, fizeram grandes manifestações, fizeram um grande cortejo até o cemitério, né, acompanhando o corpo dele durante quanto velavam o corpo dele, né? Então, assim, a morte, o suicídio de Getúlio Vargas causa uma grande comoção nacional. E aí, os próximos 16 meses seguintes, a gente vai ver que vai acontecer muita confusão nessa presidência. O Brasil vai ser governado por três presidentes diferentes. Então, pra vocês terem uma noção, o primeiro presidente que vai suceder o Getúlio Vargas, vai ser o vice dele, o Café Filho. A gente tem que lembrar que antigamente as eleições, o vice-presidente e o presidente, eles eram eleitos separados, né? Partidos diferentes, com objetivos diferentes. Não é que nem hoje em dia, quando a gente vota, a gente já conhece quem é o vice daquele candidato a presidente, por exemplo. Que já normalmente a gente entende que são duas pessoas que já estão com as mesmas ideias. Antes não, né? A lei eleitoral, a Constituição permitia
que o presidente e o vice fossem ocupados por pessoas diferentes, partidos diferentes, com objetivos diferentes. Então, assim, com o suicídio do Vargas, né, o seu vice, então, Café Filho, assume a presidência nesse período de grande instabilidade, que as coisas não estavam indo muito bem, e ele tenta o quê? Acalmar as tensões daquela época. Né? Ele tentou assim, se comunicar com o povo, com os opositores políticos do Vargas, tentando fazer uma política de apaziguamento, para se acalmar essa pressão que até então o governo presidencial vinha sofrendo, né, através do Vargas. Então, durante esse curto período que o Café Filho vai ficar na presidência, né, ele disse que ali o período que ele ia ficar era um período transitório, que ele não tinha nenhuma pretensão de continuar no poder, é só terminar ali o mandato, né, preparar o campo político para as próximas eleições e para o seu sucessor, né? Então, já assim, em 1954, outras pessoas começam a lançar a sua candidatura, como foi o caso do Juscelino Kubitschek, né, para concorrer à presidência. E aí o Juscelino Kubitschek, junto com outro político muito famoso na época, o João Goulart, né, lançam a candidatura deles como presidente e vice-presidente para enfrentar outros candidatos lançados por outros partidos, né, que no caso foi Juarez Távora e o Milton Campos. Então, assim, o período que o Café Filho ficou na presidência foi bem curto. Por quê? Ele acabou tendo que se afastar já ali em 1955, né, para tratar de alguns problemas cardíacos. Com o afastamento, então, do vice-presidente, então a gente tinha o presidente que cometeu suicídio. O vice assumiu, mas o vice também teve problema de saúde, teve que ser da presidência. Então, de acordo com a Constituição, né, quando o presidente e o vice estão impedidos de governar o Brasil, é o presidente da Câmara dos Deputados que exerce a função de presidente. Então, o Carlos Luz, que era o presidente da Câmara dos Deputados, ele acaba, né, dando sequência, dando continuidade ao trabalho do Café Filho e ficando ali como presidente, né? Então, vocês terem uma noção, começou a surgir alguns rumores que o presidente da Câmara, né, o Carlos Luiz, estava tentando articular um golpe militar, né? E aí os outros políticos, outros deputados, senadores, né, começaram a ficar com medo que isso realmente fosse verdade e que ele estivesse tentando impedir, né, que o presidente eleito, o próximo ali que tinha participado da eleição, que tinha sido eleito, que foi o Juscelino Kubitschek, assumisse o poder. E aí então Carlos Luz, né, em meio a esse suposto golpe que ele tentou aplicar, ele acabou se refugiando, né, num navio, num cruzador, o Tamandaré. Ele tentou lá organizar uma resistência, mas em 11 de novembro, então, né, o Congresso decidiu que o Carlos Luz estava impedido de continuar sendo o presidente, né, do Brasil, e aí então ele foi substituído pelo Nereu Ramos, que era o vice-presidente do Senado. Então olha como eu disse, né, em tão poucos meses, olha quantas pessoas passaram pela presidência, né? O vice-presidente da Câmara dos Deputados e o vice-presidente da Câmara dos Deputados acabaram, né, se tornando presidentes do Brasil por um período. Então aí, como eu disse, o Nereu Ramos, que era o vice-presidente do Senado, entra no lugar do presidente do Senado, que foi impedido de exercer o cargo de presidente, e ele então termina ali o mandato para que o presidente realmente que foi eleito, o Juscelino Kubitschek, né, assumisse o posto dele como presidente do Brasil. Então, o Nereu Ramos, por exemplo, ele ficou, né, só 2 meses ali na presidência. Então, olha como foi um período conturbado politicamente na presidência. Então, em 1956, assume o candidato que foi eleito nas eleições de 55, o Juscelino Kubitschek, ou como a gente costuma falar, JK, né?
Então ele já tinha uma carreira assim, promissora na política, ele já tinha sido governador de Minas Gerais, né? E ele acabou meio que se apoiando na campanha antiga que o Vargas fazia, de tentar desenvolver o país, né? De tentar trazer capitais, investir na indústria. Tanto que o lema, o slogan da campanha do Juscelino Kubitschek era 50 anos em 5. Então ele pretendia, em 5 anos do seu mandato, fazer tudo aquilo, desenvolver o Brasil que durou, né, ou que outros candidatos levaram 50 anos para fazer. Esse era o discurso dele, né? Então, o Juscelino, assim que assumiu o poder, ele vem com essa ideia do quê? De modernizar o Brasil. Então ele elabora um plano de governo chamado Plano de Metas, que era um programa com vários objetivos que ele tinha que alcançar, em coisas que ele tinha que investir nesses 5 anos de governo para desenvolver o Brasil. Então, o plano de metas visava investir em alguns setores fundamentais, como a energia, o transporte, a alimentação, a indústria de base, a educação. E aí, então, ele passou, né, a priorizar, a incrementar o campo industrial, as indústrias de base, as indústrias de consumo, né, de produção de energia, construir rodovias, ferrovias, investir pesado nisso. Então, naquele momento, o país viveu uma época de estabilidade política. As coisas se acalmaram, e o povo via esses investimentos ocorrerem em vários lugares. Então, como que isso ocorreu? Porque o JK ele começou a usar, né, investimentos estrangeiros. Ele não tinha aquela preocupação, por exemplo, do Vargas, de evitar capital estrangeiro, de valorizar o capital nacional, a indústria nacional. Pelo contrário, o JK começou, né, a promover que empresas de fora viessem, se instalassem aqui, investissem capital no Brasil, para que ele pudesse, né, com esse dinheiro, também fazer transformações. Então, é, esse plano de modernizar o Brasil que o JK traz, nesse período de 56 a 61, acabou levando que algumas regiões do Brasil, como o Sudeste e o Sul, se desenvolvessem muito e outras regiões, tipo o Norte, o Nordeste, ficassem mais esquecidas. Então, por mais que houve um desenvolvimento econômico no Brasil, aumentou também essas desigualdades sociais, essas disparidades, né, de uma região ser mais evoluída, mais industrializada e a outra menos, né? O que acabou agravando alguns problemas econômicos e sociais mais para frente. Então, quando a gente fala no JK, esse desenvolvimentismo é muito grande, que foi durante o governo dele que ocorreu a construção de várias usinas hidrelétricas, como a de Furnas, né, e a usina de Três Marias, lá em Minas Gerais. Ampliou-se a questão do refino do petróleo, construiu-se muitas estradas, ferrovias, a região de São Paulo, ali do ABC Paulista, né, Santo André, São Bernardo e São Caetano, começou a receber bastante empresas multinacionais, empresas automobilísticas, começou a surgir várias indústrias com fabricação de automóveis. Então, esse setor de transportes, né, porto, ferrovia, foi muito modernizado, né? Surgiu assim muitas rodovias com milhares e milhares de quilômetros, ligando o Brasil todo, ligando Belém, Pará, Brasília, né? Outra coisa que quando a gente fala em JK é muito comentado foi a questão da construção de Brasília. Então a gente sabe que durante a história do Brasil, a capital já teve em vários lugares, já foi em Salvador, já foi no Rio de Janeiro, e há muitas décadas, né, tinha-se essa ideia de que deveria mudar a capital do Brasil, tirar ela do Rio de Janeiro, que era ali no litoral, um lugar vulnerável no caso de uma guerra, né, e levar essa capital mais para onde? Para o interior do país, tentar ocupar esse interior do país, né, interligar esse Brasil tão grande, tão continental. Então, em 1960, o JK, né, inaugurou Brasília. Assim que ele assumiu o governo lá em 56, ele já começou a trabalhar nessa questão de construir uma nova capital, de construir Brasília. Né? Por quê? A ideia dele era que Brasília ia ligar o Brasil, ia ocupar
né, o interior, ia trazer mais modernidade, que era o que ele pregava tanto ali no slogan político dele. Então, em 21 de abril de 1960, né, foi inaugurada a nova capital do Brasil, Brasília, num grande evento. E ela nem estava pronta ainda, né, mas inauguraram mesmo assim, porque o mandato do JK estava acabando, né, e precisava ali cumprir as suas promessas, mostrar o progresso brasileiro, né? Então, uma coisa bem interessante quando a gente fala em Brasília é que ela foi idealizada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que é muito, muito famoso. Os grandes prédios principais ali, o Palácio da Alvorada, a Praça dos Três Poderes, o Museu Nacional, né? Vários pontos turísticos, grandes edifícios de Brasília, foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, brasileiro, que faleceu há poucos anos atrás, mas que é conhecido mundialmente, né, pelos seus prédios com uma arquitetura bem moderna, um designer bem arrojado, né? E também pelo a Brasília foi projetada pelo urbanista Lúcio Costa. Então, inicialmente o plano da cidade é que ela tivesse um formato de borboleta. Mas se vocês olharem depois uma imagem que eu vou mostrar já já por cima, a cidade, né, projetada lembra bastante um formato de avião, que passa a ideia de progresso, né? De Brasília, a capital do progresso. E se Brasília foi construída, né, foi com o suor dos trabalhadores, dos candangos. Então, quem que eram os candangos? Era o povo, a maioria que vinha do Nordeste, os nordestinos, mas também tinha gente vinda de todas as regiões do Brasil que você imaginar, que eles iam para trabalhar como pedreiros, né, nas obras da construção de Brasília. E aí muitas dessas pessoas, ao concluírem as obras, ficaram ali mesmo na capital, foram construir a sua vida lá na capital, tentar arrumar emprego, mudar por ali, construir uma vida nova. Então a construção de Brasília foi um grande evento, né, mobilizou muitas forças, muitos investimentos, levou o Brasil a gastar uma quantia de dinheiro assim exorbitante, fazer empréstimos para terminar as obras, né? E isso então vai ajudar que a inflação crescesse nos próximos anos, né? E se por enquanto ali o Brasil vivia um período bom, futuramente tinha a ver que a economia ia se desestabilizar, influência de algumas medidas, né, de alguns gastos que foram feitos, inclusive, nessa época. Então a gente vê fotos aqui, né, dos trabalhadores nordestinos, dos candangos, colocando as pedrinhas ali, calçando a calçada ali, né, do Congresso. A gente consegue ver também uma foto com a vista da obra do Congresso Nacional em andamento. Então, houve a inauguração de Brasília pelo Juscelino Kubitschek, pelo JK, mobilizou muita gente, né, para ver a construção, ou melhor, a inauguração da capital. E aqui a gente consegue ver também, né, o projeto da cidade de Brasília, que lembra o formato então de um avião, de uma borboleta. E a gente vê uma foto, uma vista por cima, para ver como Brasília foi projetado inicialmente, depois foi, né, se ampliando, se desenvolvendo nas próximas décadas. Então a gente fala que os anos 60, a década de 60, final de 50, né, melhor, os anos 50 até o início ali dos anos 60, a gente começa a chamar esse período de anos dourados do Brasil. Então, com o governo Juscelino Kubitschek, vem toda uma questão de otimismo para o povo brasileiro. Porque o povo brasileiro vê o quê? Desenvolvimento, vê várias coisas sendo construídas, a capital sendo inaugurada, né? Então, tudo isso causou uma euforia, um otimismo, achando que o Brasil estava se desenvolvendo realmente, que o povo estava conseguindo tudo o que queria. Então, a década de 50 trouxe muitas mudanças culturais para o Brasil, tanto que ela ganha esse apelido então de Anos Dourados, né? Então surge a bossa nova, que é aquele estilo musical com raiz no samba, onde os grandes cantores e compositores como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto vão lançar esse estilo musical para o mundo, né? Que vai ser algo bem característico do Brasil lá fora. Vai ter o cinema brasileiro se destacando com alguns filmes, ganhando alguns prêmios internacionais, como foi o filme O Cangaceiro em 53, que ganhou o prêmio de Cannes na França. Vai ter o teatro trazendo várias
montagens de peças famosas, estreladas por grandes estrelas da época, como a Fernanda Montenegro, Paulo Altran, Antônia Carreiro, entre outros. A televisão surge ali na década de 50, né, com a TV Tupi, em São Paulo, e ela passa a se expandir cada vez mais nos próximos anos, né? Olha como a TV influencia a vida do brasileiro até hoje, né? Ela dita moda, dita regras, o povo gosta de novela. Isso vem tudo o quê? Nesses anos dourados, na década de 50, com a TV Tupi que surge ali, com seus primeiros programas, a primeira novela e tudo mais. E também ali no final da década de 50, tem as grandes conquistas do esporte. Então, em 58, a seleção brasileira virou a campeã mundial da Copa do Mundo. Ganhamos o nosso primeiro título da Copa do Mundo. Em 59, a Maria Esther Bueno foi considerada a melhor tenista do mundo. Então, assim, todas essas coisas, né, mostravam, serviam para ampliar essa imagem de o Brasil em pleno desenvolvimento, do Brasil, né, caminhando para um futuro próspero. Então, aqui é uma foto da seleção brasileira de 58, né? Que tinha o Pelé, o Garrincha, o Zagallo, quando eles conseguiram conquistar o primeiro campeonato mundial. Com o fim, então, do mandato do Juscelino Kubitschek, em 61, né, Jânio Quadros vai assumir a presidência, já que ele foi eleito ali nas eleições de 1960. E aí, quando ele toma posse em janeiro de 61, ele vai ser uma figura bem emblemática na presidência. Ele vai ser um presidente, vai ficar poucos meses do mandato, vai tomar algumas medidas bem polêmicas para a época, que não vai agradar nem os seus opositores e nem os seus apoiadores, e que vai obrigar ele a tomar uma decisão bem contraditória. Então vamos entender um pouquinho sobre o Jânio Quadros. O Jânio Quadros, ele usava como símbolo do governo dele a vassoura. Ele dizia que estava lá para varrer a corrupção do país, né? E aí então ele vendia uma imagem mais conservadora, de que era contra algumas coisas imorais da época. Então, quando ele é eleito presidente, ele tomou algumas medidas polêmicas. Você tem uma noção? Na política interna, ele proibiu o uso de biquínis. As mulheres não podiam usar biquíni na praia. Tinha que usar maiô. Os maiôs não podiam ser cavados. Os desfiles das Miss, né, não podia também usar biquíni. Ele proibiu o uso do lança-perfume nos bailes de carnaval, as brigas de galo, várias coisas que a população gostava, usava para se divertir naquela época. Então isso já acabou, né, minando, destruindo um pouco dele, da imagem que ele tinha com a população. Na política externa, né, o governo do Jânio Quadros ele tentou assim, se manter independente da influência das outras potências, especialmente dos Estados Unidos. Tanto que ele até chamou o revolucionário argentino Ernesto Che Guevara, que defendia ali, né, questões socialistas, comunistas, né, e condecorou, deu uma medalha ali para Che Guevara, além de começar a manter relações comerciais com a China, né, com a República Popular da China. Então, o povo começou a ficar com medo, principalmente os opositores dele, achando que ele estava se envolvendo com ideias comunistas, com países comunistas, com guerrilheiros, com revolucionários, né? E começam a articular uma forma de tentar tirar o Jânio Quadros do poder, de deixar ele mais enfraquecido. Então, a economia, por exemplo, no período do Jânio Quadros, foi também meio conturbada. Né? Ele tentou reduzir a participação do Estado nas despesas, o preço do pão, do combustível aumentou 100% ali nos meses que ele ficou no poder. Né? Então, as medidas que o Jânio Quadros começou a tomar se mostrou nada populares e ele não conseguiu apoio dos seus aliados e muito menos dos seus opositores para votar nas ideias que ele tinha, aprovar as coisas que ele queria, né? Então o que aconteceu? O Jânio Quadros começou a bolar, supostamente, né, um plano
para tentar fechar o Congresso. Já que o Congresso, os políticos, os deputados, os senadores não apoiavam ele, não votavam nas coisas que ele propunha, não deixavam ele trabalhar, digamos assim, ele tentou bolar um plano. O que ele fez? Ele apresentou o seu pedido de renúncia em 61. O que é isso? Que ele queria sair da presidência. Porque ele achou que quando ele pedisse a renúncia, os senadores, os deputados, não iam votar a favor da renúncia dele. Né? Que não ia dar quórum lá no Congresso, ou seja, o número de pessoas mínimas para votar pela saída dele. E ele acha também que o povo ia se mobilizar, ia fazer manifestações, pedir para ele ficar, não deixar ele sair. O que aconteceu? O tiro saiu pela culatra, porque ele foi lá, né, protocolou, digamos assim, o seu pedido de renúncia. O Congresso aceitou, votou a favor da renúncia dele. O povo não se mobilizou, nem se importou com a saída dele. E aí então, né, ele renunciou, ele saiu da presidência. Então aqui a gente consegue ver algumas fotos que mostram essa figura do Jânio Quadros como um político bem excêntrico, né? Olha ele segurando a vassoura, né, o seu símbolo de governo, ou ele então, né, dando medalha para o guerrilheiro Che Guevara, que causou muito espanto ali para a maioria da população da época, e o jornal então noticiando, repercutindo a renúncia dele. Com a saída então do presidente, melhor, com a renúncia do presidente Jânio Quadros, né, o vice dele deveria assumir. O vice dele era o João Goulart, mas o João Goulart estava visitando a China naquela época. E aí então o presidente da Câmara, o Ranieri Mazzilli, como a gente sabe, acabou ocupando a presidência no lugar, porque o vice não estava e nem o presidente que já tinha renunciado. Então o Ranieri Mazzilli governou o país durante 13 dias, né, de 25 de agosto a 7 de setembro de 61. E aí, enquanto isso, né, surgiu então algumas pessoas, alguns militares que estavam tentando impedir o Goulart de assumir a presidência, já que ele era o vice-presidente. E aí surgiu toda uma mobilização, né, para tentar impedir o João Goulart, o vice-presidente, estava na China. O povo também acusava, né, de ter ideias ali comunistas, de assumir a presidência. Então, com esse impasse de deixamos ou não o vice-presidente, o João Goulart, assumir a presidência, surgiu a ideia do quê? De transformar o Brasil num regime parlamentarista. O que é isso? É que nem lá na Inglaterra, né, onde não tem um presidente, tem um primeiro-ministro, ou seja, um chefe de governo, alguém que é escolhido entre os políticos ali, né, os senadores, os deputados, né, para controlar a política de um país. E aí então o João Goulart, que era o vice-presidente e que deveria ser o presidente, tentando evitar uma guerra civil, né, dos que queriam que o João Goulart, o Jango, fosse presidente, e os que não queriam, né, ele acabou aceitando essa proposta de que o Brasil virasse um parlamento, tivesse uma política parlamentarista, né? Mas que daqui a alguns anos ia ter um plebiscito, uma votação, uma consulta popular para decidir se o Brasil ia continuar sendo um país parlamentarista ou se ia voltar a ser um país presidencialista. Então, em setembro de 61 até janeiro de 63, o Brasil viveu esse regime parlamentarista, né? Um período frágil, com muita satisfação política e social. E no decorrer desse período, então, três pessoas diferentes ocuparam esse cargo de primeiro-ministro. Né? O Tancredo Neves, que tinha sido ex-ministro do Getúlio Vargas, ele governou ali por 9 meses. O Brochado Rocha permaneceu ali por 2 meses no posto. E depois o Hermes de Lima, que comandou, né, até que esse regime parlamentarista acabasse no Brasil. Então, o João Goulart, para ficar na presidência, acabou acatando essa ideia do Brasil ser um país parlamentarista.
por esse período. Mas enquanto ele ficou na presidência e tinha esses primeiros ministros ali trabalhando, ele começou a articular nos bastidores uma forma de, em vez de esperar lá em 1965 para decidir se o Brasil ia continuar sendo parlamentarista ou voltava a ser presidencialista, o que ele faz? Ele consegue adiantar esse plebiscito e em 63, né, já faz essa votação e o povo vota e decide que quer presidencialismo. Com o povo votando e decidindo que quer presidencialismo, o Congresso acaba tendo que acatar essa ideia. E aí o João Goulart volta, né, a ser o presidente com total poder, com total autoridade, né, sendo a única forma de governo. E aí quando ele assume, então, em 63, o poder de volta, digamos assim, ele bola algumas medidas políticas para tentar fazer algumas transformações para o Brasil. Uma foi o chamado Plano Trienal, né, que era o programa do governo que pretendia assim, combater a inflação, promover reformas sociais, lançar as bases para retomar o crescimento econômico e industrial no Brasil. E aí, para isso, o presidente procurou fazer algumas reformas, que ganhou o nome de reformas de base. O que são essas reformas de base? São algumas medidas que tentam mexer lá na base mesmo, ou seja, lá na origem de algumas questões sociais e políticas para promover algumas transformações, algumas reformas sociais, né, em algumas áreas. Na área administrativa, na área fiscal, eleitoral, tributária, educacional, agrária. Então o Jango, né, como era o apelido do João Goulart, ele passa a defender com as reformas de base a questão da reforma agrária, ou seja, de tirar as terras de quem é muito rica e não usa essa terra para nada, né, o governo comprar e distribuir para o povo pobre que não tinha terra, trabalhar, produzir alguma coisa. Ele defende também o direito de voto aos analfabetos, aos militares de baixa patente, que a gente viu já nas aulas anteriores, que eles eram excluídos, né, do sistema eleitoral, eles não podiam votar. Então, uma das ideias do João Goulart também era isso, era ampliar a democracia, ampliar o número de pessoas que poderiam votar, né, expressar sua opinião política. Ele queria também nacionalizar algumas empresas, né, as empresas que produziam, ou melhor, que promoviam serviços públicos. Ele queria que o imposto fosse progressivo, ou seja, quanto mais a pessoa ganha, mais ela paga de imposto. Ele queria que o dinheiro das empresas internacionais, né, das multinacionais, o lucro, não fosse todo embora, ficasse uma porcentagem aqui no Brasil. Então, essas reformas, esses planos que ele traz para a política, vai fazer com que a população brasileira se divida. Porque um grupo vai defender, vai achar as ideias ótimas, vão querer que o presidente faça essas reformas, e outros grupos não vai apoiar essa ideia, porque vão se sentir prejudicados, vão achar que estão perdendo os seus direitos, estão perdendo seus benefícios, suas vantagens, seus privilégios, né? E vão se mostrar contra tudo isso. Então, por exemplo, as reformas de base, elas agradaram os grupos de esquerda, né? Os trabalhadores que queriam que seu salário aumentasse, vão agradar as ligas camponesas, que era o povo do campo, que estava com esperança de ganhar terra ali com a reforma agrária, vai agradar os estudantes que queriam mais direitos políticos, mais democracia. Entretanto, outros grupos, né, das Forças Armadas, o grupo mais de direita, digamos assim, membros da alta hierarquia da Igreja Católica, empresários, já não via essas mudanças com bons olhos. Eles viam como algo que ia tirar os privilégios deles, que isso era a ideia do Jango de tentar implantar o comunismo no Brasil. E aí então começa a surgir pelo Brasil, né, várias manifestações. Manifestações favoráveis a essas reformas do João Goulart, do Jango, né, os estudantes, os trabalhadores fazendo manifestações querendo essas reformas, como foi essa manifestação aí favorável que a gente está vendo na foto, que reuniu, né, mais de 150 mil pessoas lá no Rio de Janeiro, mas também vai surgir outras manifestações, poucos dias depois, como foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, lá em São Paulo, que reuniu meio milhão de pessoas, né, querendo o contrário, querendo que o Jango saísse da presidência, com medo do Brasil estar virando um país comunista. E aí essas manifestações, então, de
fora Jango, de somos contra essas reformas, de o Brasil nunca será comunista, vai levar a, né, ditadura civil militar. Vai levar com que em 31 de março de 1964 algumas tropas partissem de Minas Gerais, com destino ao Rio de Janeiro, para depor o presidente, para tirar o presidente do poder. E o presidente lá, o Jango, não queria sair, né? Mas ele tentou articular uma resistência, mas ele foi obrigado. E aí, então, em 2 de abril de 1964, o Congresso Nacional, né, declarou vaga a presidência da República, empossando o presidente da Câmara dos Deputados, o Ranieri Mazzilli, né, de novo ali como presidente no lugar do Jango. E aí, então, começava a ditadura civil-militar, ou seja, os militares no comando. Um regime que ia durar 21 anos, né? Olha lá, de 64 até 80 e tanto, o Brasil ia viver esse regime ditatorial onde os militares iam mandar, os militares iam ser presidentes, eles iam estipular as regras e tirar alguns direitos da população. Então a gente vê aqui nessas fotos, né, a marcha da família com Deus pela liberdade, essa manifestação contra o Jango, contra as reformas de base, que levou a população mais conservadora ir contra o presidente da época. E a gente vê também tanques de guerra em frente ao Congresso, né, mostrando que os militares deram o golpe, que eles estavam tomando ali o poder, a presidência. Então, com os militares instaurando a ditadura, né, instalando ela, eles passaram a governar o país por meio de decretos. Esses decretos eram chamados de atos institucionais. Ou seja, eram leis que saíam mudando as coisas da Constituição, né, que passavam a ser válidas a partir daquele momento e que traziam grandes transformações para a vida da população brasileira. Então, o AI-1, né, o Ato Institucional 1, que foi ali editado em 9 de abril de 64, ele permitiu que o governo cassasse mandatos e suspendesse os direitos políticos de diversos políticos famosos, como João Goulart, Juscelino Kubitschek, ou até mesmo expulsar alguns militares das Forças Armadas que fossem contra essas ideias mais rígidas que estavam sendo implantadas com a ditadura pela maioria dos militares. Então, o AI-1 determinou, né, que a realização de uma nova eleição para presidente fosse indireta, ou seja, o povo não ia votar, não ia escolher o presidente, ia ser o Congresso Nacional. O que é uma eleição direta? Então, vamos relembrar. Eleição direta é quando o povo vai lá na urna, vota, escolhe quem ele quer. Eleição indireta é quando o povo não escolhe ninguém. Outros grupos escolhem pelo povo. Então, com os militares no poder e com o AI-1, agora era quem? O Congresso, os deputados, os senadores, né, os militares, que iam indicar os candidatos à presidência, vice, e eles que iam escolher entre eles quem era a pessoa mais competente para governar. Então, com essa ideia da eleição indireta, eles elegem ali em 64 o militar Castelo Branco, né? E o Castelo Branco, então, quando assume a presidência, ele começa a fazer uma política externa ali alinhada com os Estados Unidos, né, fazendo vários acordos com os Estados Unidos, pegando empréstimos com o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, para fazer alguns investimentos, algumas coisas pelo Brasil. Então, nas eleições para governador, para você ter uma noção, em 65, a oposição, o grupo que era contra os militares, começou a ganhar as eleições em várias capitais, vários estados, né? E aí os militares foram lá e lançaram uma outra lei, o Ato Institucional número 2, onde eles podiam, olha só, gente, eles podiam reduzir as atribuições do Congresso Nacional, dar poder para o presidente, fazer mais decretos, dando poder para o presidente fazer o que ele quisesse, desde que fosse pelas questões de segurança nacional. E aí, o que ele fez com o AI-2? Ele extinguiu, ele fechou os partidos políticos que tinham antigamente. Então, se antigamente vários partidos políticos, cada um com ideias diferentes, disputando as eleições, agora eles deixaram de existir. Só existia dois partidos. Um, que seria um partido a favor do governo, que era a Aliança Renovadora Nacional, conhecido como Arena,
e um partido de oposição, que era o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Então, olha só, fechou vários partidos, podia ter dois agora. O deles, a favor deles, e um ali para ir contra, mas enfraquecido, porque eles não queriam ninguém batendo de frente com eles, tanto assim. Então, em janeiro de 1967, surge uma nova Constituição para o Brasil, a quinta Constituição da República, que ela incorporava, ela trazia esses dados institucionais, né? Mudando as atribuições do executivo, dando poder para o presidente, né? Mais do que o legislativo e o judiciário. A gente não viu lá que executivo, legislativo e judiciário, os três poderes têm um certo equilíbrio, cada um pode fazer certas coisas que o outro não faz e equilibra as forças, não é assim que a gente vive na política atualmente? Então, com a ditadura, com essa mudança na Constituição, com esses atos institucionais, houve um desequilíbrio. O poder passa para o presidente, fortalecia o poder do presidente e enfraquecia ali o judiciário, enfraquecia o legislativo, tá? Então, com a saída do presidente Castelo Branco, assume então outro general, outro militar escolhido pelo Congresso, né? Não foi o povo que escolheu de novo, que foi o general Arthur da Costa e Silva. Então, quando o Arthur da Costa e Silva assume o poder, ele começa uma política desenvolvimentista. Ele queria promover um rápido desenvolvimento econômico para o país. E aí, então, esse período que ele governa foi chamado de milagre econômico, né? Então, ele e o próximo presidente vai ser esse período que ganhou esse apelido de milagre econômico. Por quê? Porque desenvolveu muito a economia do Brasil. Ela recebeu muito investimento desses capitais, desses empréstimos que o Brasil fez, né, no exterior. Se começou então esse milagre econômico, né, as coisas a mudarem, a melhorarem economicamente, também vai começar o que a gente chama de anos de chumbo, ou seja, o período de maior repressão da ditadura militar, onde os direitos do povo começam a ser cada vez tirados mais e o povo não podendo se manifestar, não podendo protestar, o povo sendo reprimido violentamente, né, pelo governo, pela polícia. Então, a partir de 67, começa a surgir uma oposição a esse regime militar. Começam a surgir grupos criticando, protestando o governo. E aí, dois grupos que vão dar muito trabalho para os militares vão ser primeiro os estudantes, né, da UNE ali, da Universidade Nacional Estadual, agora esqueci qual que é a sigla da UNE, mas quando eu lembrar eu falo para vocês, que começam a fazer mobilizações, passeatas, protestos, né, contra essa ditadura, contra esse poder dos militares. E aí eles fizeram até uma passeata, né, chamada Passeata dos 100 mil, em 1968, que reuniu ali estudantes, trabalhadores, artistas, intelectuais, políticos, religiosos, né, contra o governo militar. E aí então começa também a ter uma mobilização dos trabalhadores, porque o salário, né, dos trabalhadores tinha sido congelado, não tinha mais aumento já fazia algum tempo. Então começa a surgir greves, protestos de trabalhadores, e isso obriga então que o Arthur da Costa e Silva, né, instituísse em dezembro de 68 o AI-5, o Ato Institucional número 5, que dava poder para o presidente fechar o Congresso Nacional, ou seja, ele não tinha mais que acatar o legislativo e o judiciário, ele podia cassar o mandato dos parlamentares, ou seja, tirar o cargo ali de quem ele não gostava ou de quem não era a favor dele, ele podia suspender os direitos de qualquer pessoa, direito político dela, de votar, de ter um emprego público, né? Qualquer coisa do tipo assim, durante 10 anos. Ele podia intervir, se meter ali nos assuntos dos estados e das cidades. Escolher quem é seu governador, quem quer ser o prefeito, né? Não concordar com quem foi eleito. Então, olha lá, o poder com o AI-5 era, digamos assim, dar o poder
absoluto para o presidente fazer o que ele quisesse, que ele fosse uma autoridade máxima, um ditador mesmo, né, no governo. Então, o governo Arthur Costa e Silva, que ficou ali até março de 1969, sofreu essa fama de anos de chumbo, porque é com ele que as coisas endurecem, ficam cada vez mais casca grossa, o povo perdendo seus direitos. Mas ele então sai em março de 69 porque ele teve um derrame que acabou afastando ele da presidência, né? E levando ele até a falecer ali nos próximos meses. Então, com o afastamento dele, em março e até outubro de 69, né, onde ia ter a eleição ali, ia decidir quem ia ser o próximo presidente, a presidência foi ocupada por uma junta militar provisória. O que é isso? Membros dos militares acabaram ficando no poder. Membros do exército, né, da marinha, da aeronáutica, ali viraram um grupo que eles decidiam como se fossem o presidente do Brasil, até que o próximo presidente fosse eleito pelo Congresso, né, indiretamente ali pelos militares, e assumisse a presidência. Então foi os anos de chumbo, da repressão se intensificando. Então o povo que ia protestar na rua apanhava da polícia, eram presos, né, começaram as torturas para quem falava mal do governo, para quem não concordava com as coisas, para quem protestava, para quem ia às ruas, né? E aí surge, então, como eu disse, a passeata dos 100 mil lá, dos 100 mil, que foi um grande momento, que reuniu muita gente contra o governo, né? E obrigou, então, o presidente a criar esse AI-5 aí, endurecendo mais ainda as coisas. Com Costa e Silva, então, afastado da presidência, problema de saúde, a gente viu, então, que a presidência ficou sendo governada por uma junta militar, onde era composta pelos ministros da Guerra, da Marinha e da Aeronáutica, que governaram o Brasil ali até o final de 69, e aí, então, né, decidiram que o próximo presidente eleito pelo Congresso ia ser o general Emílio Médici. Quando Médici entra no governo, o Brasil, né, vivia o período mais duro da ditadura. Então, nessa época, começa a surgir alguns órgãos criados pelo governo para manter o povo acuado, principalmente os de esquerda, que eram os que mais se rebelavam, protestavam, causavam tumulto, né, social, político ali naquela época. Então, o governo criou alguns órgãos, como a Operação Bandeirante, né, a OBAN, e o Destacamento de Operações e Informações e Centro de Operação de Defesa Interna, conhecido como DOI-COD. Então, os CODs, eles eram unidades que eles planejavam, eles coordenavam as informações, né, zelavam pela segurança interna do Brasil. Enquanto os DOIs, que eram subordinados aos CODs, eles eram o que executavam as operações. Prendiam as pessoas que protestavam, que torturavam, né, as pessoas que eram contra o governo. Então, nesse período começa essa violência extrema mesmo, de prender as pessoas, de torturar, de botar elas para tomar choque elétrico, apanhar, arrancar unha, colocarem mais peçonhentos para assustar essas pessoas que protestavam por direitos, que eram contra essas medidas autoritárias que o governo tomava, né? Mas o governo Médici, de 69 a 74, a política econômica dele ganhou, melhor, garantiu altos índices de crescimento ao país, né? A economia foi favorecida, ela acabou se desenvolvendo. Foi a época onde construiu as usinas hidrelétricas de Itaipu, de Tucuruí, as usinas nucleares de Angra dos Reis, onde foi a época da construção da ponte Rio-Niterói, né? Então, tudo isso fortalecia aquela ideia do milagre econômico brasileiro, do Brasil estar indo de vento em polpa, de cada vez melhor. E para contribuir com isso, ainda né, em 1970, o Brasil foi tricampeão mundial da Copa do Mundo. Então, o Médici aproveitou essa situação para, né, usar o futebol como algo que os brasileiros já gostavam e gostam até hoje, como algo de campanha. Né? Olha só como nós somos bons, né? Nós somos os melhores, vencemos o campeonato de futebol mundial, olha o Brasil desenvolvendo. Né? Então, o slogan daquela época que o Médici defendia era Brasil, ame ou deixe. Então, está feliz?
com esse Brasil maravilhoso que nós temos, você fica, não tá feliz? Tá reclamando? Vai embora, tá? Então, esse era o slogan: Brasil, ame ou deixe. Então, tá insatisfeito? Brasil não é para você. Tchau, tchau. Então, o governo Médici foi marcado por esse aumento da repressão, essa perseguição aos grupos que lutavam contra o governo, principalmente os que lutavam usando armas, né? A luta armada contra o regime. Então, durante o governo Médici vai ter muitos embates do governo contra guerrilheiros, né? E muitos vão ser mortos, presos, exilados, mandados para outro país, ou até mesmo desaparecidos, ou seja, foram mortos, ninguém sabe onde foi para esses corpos, né? Então aqui essa seleção brasileira de 70, a tricampeã mundial, né? Com novamente o Pelé ali no time. Então, vai surgir, lutando pela resistência contra a ditadura, vários grupos com várias táticas de resistência. Então vai ter alguns grupos que vão optar pela luta armada, né? São pessoas que achavam que tinha que combater o governo usando a mesma violência, usando a arma, usando o tiro. Então alguns estudantes, trabalhadores, né? Militares que não concordavam com o governo militar começam a formar grupos guerrilheiros, né? A treinar combatentes para fazer missões, para desestruturar o governo. Então, como eles não tinham dinheiro para comprar armas, investir em treinamento, eles passaram o quê? A assaltar bancos, né? A sequestrar políticos, pedir resgates para juntar dinheiro para comprar armas, para investir nas suas táticas de combate contra a ditadura, contra o governo militar. Então, muitos desses guerrilheiros eram mortos pelo governo, eram presos, né, viravam presos políticos. E aí o que acontecia? Esses guerrilheiros, para tentar libertar os seus companheiros que foram presos, eles começaram a sequestrar diplomatas estrangeiros. Então teve um caso que eles sequestraram o embaixador norte-americano, né, e só devolviam ele, trocando ele por 15 presos amigos deles, ali, guerrilheiros. Teve um caso também que sequestraram o embaixador da Alemanha Ocidental e trocaram ele por 40 presos. Então era uma forma que esses guerrilheiros tinham de negociar ali, né? Causar, causar um certo constrangimento, causar um certo incômodo aos militares. Então, teve o caso do Lamarca, do Carlos Lamarca, que ele é um capitão do exército, que saiu do exército para lutar contra a ditadura. Teve o caso da guerrilha do Araguaia, onde lá na Bacia Amazônica surgiu um movimento guerrilheiro ali formado pelo Partido Comunista do Brasil, para também tentar, né, acabar com a ditadura e com os militares. Enfim, todos esses grupos armados acabaram sendo que, aos poucos, né, pelo governo Médici, presos, desarticulados, mortos, exilados, mas teve essa forma de luta, então, né, de resistência no Brasil. Que é a foto de alguns presos que foram trocados lá pelo embaixador norte-americano que foi sequestrado. Sobre isso, existe até um filme chamado Que é Isso, Companheiro, né, que mostra bem esse caso. E é uma dica para quem tem interesse em saber mais, assisti-lo. Então, se o governo foi ficando cada vez mais violento, começou a aumentar cada vez mais a censura. O que é isso? Então, ninguém podia falar mal do governo. Os jornais não podiam publicar notícias, nem a televisão, falando mal do governo. Tinha que falar bem. Se não falasse bem, o governo censurava, não deixava você publicar aquilo, falar aquilo, te punia, né? Então, além dessa estratégia da luta armada, como a gente viu no slide anterior, outras formas de combater o regime militar foi através da arte, né? Então, além dos protestos que a gente viu lá, os estudantes, os operários, fazendo grandes manifestações, reunindo milhares de pessoas com faixas, fazendo protestos, os artistas, os líderes religiosos, principalmente da Igreja Católica, né, começaram a usar algumas táticas também para ir contra a censura, para lutar
resistir à ditadura. Então, por exemplo, os militares procuraram de várias maneiras calar a voz do povo, né? Então, tudo que você ia produzir no Brasil, lançar uma música, escrever um livro, fazer um filme, um programa de televisão, você tinha que mandar primeiro o projeto, né, digamos assim, para o governo, para ele ler, para ele aprovar aquilo. Se ele achasse alguma coisa que ele achava que era algo contra a segurança nacional, que era contra a moral da família brasileira, alguma coisa assim, né, horrível, eles censuravam, eles obrigavam você a tirar aquilo, a pagar aquilo, senão você não podia lançar a sua música, o seu livro, o seu filme, o seu programa de TV, né? Então isso que é censurar, é não deixar você expressar a sua arte, a sua opinião, falar, mostrar o que você quer. É alguém que tá ali controlando a sua vida, as coisas que você faz. Então, por exemplo, os jornais do Brasil, quando eles queriam postar alguma notícia falando mal do governo, alguma coisa assim, o governo não deixava. O governo obrigava eles a tirarem do jornal aquilo. Então, para eles não deixarem o povo sem perceber que algo errado estava acontecendo, o que os jornais faziam? No espaço que havia notícia bombástica contra o governo que eles não puderam colocar, eles colocavam alguma outra coisa nada a ver para chamar atenção. Eles colocavam uma receita de bolo, uma receita de salgado, de doce. Eles colocavam um pedaço de uma obra de um livro famoso, tipo lá, Os Lusíadas, de Camões. Eles deixavam o espaço em branco, sem nada, né? Para dar umas mensagens assim indiretas ou até diretas à população que algo estava errado, né? Uh, os cantores, para eles terem seus discos, a sua música lançada, eles tinham que usar algumas táticas, tipo escrever letras de duplo sentido, né? Que as frases levassem aquela canção, né? As frases da canção levassem uma certa reflexão, mas que ao mesmo tempo falasse mal, aparentasse que não estava falando mal, que era uma coisa comum. Para passar pela censura, o governo não perceber e a música ser lançada, né? Então teve coisas, épocas de novela ser proibida, deixar de transmitir na metade porque o governo foi contra, de teatro, né? A peça de teatro está sendo lá encenada e a polícia chegar, bater nos artistas, fechar o teatro, mandar o povo embora porque aquela peça foi proibida, falava mal do governo, né? Então todo mundo tentava driblar essas imposições do governo, essa censura, de alguma forma. Lideranças religiosas também começaram. Se antes alguns líderes religiosos foram a favor da ditadura, né, participaram de manifestações a favor, depois eles viram que eles fizeram coisa errada e passaram a lutar contra a ditadura. Então teve vários bispos, arcebispos, cardeais, padres, né, da Igreja Católica que eles interviam, tentavam negociar com o governo a libertação dos presos políticos, né? Faziam essa parte então de mediação, tá? Então aqui eu trago para você algumas imagens que mostram essas censuras que os jornais sofriam. Então na primeira imagem a gente vê que está falando lá da imprensa nos outros países, na hora que é falar do Brasil que não pôde falar, mal do Brasil, da censura das imprensas no Brasil, começaram a colocar receita de doce de salgado. Olha lá que nada a ver. E olha o segundo jornal, o Jornal do Estado de São Paulo, né? Uns espaços em branco, ou seja, as notícias que eles não puderam publicar. E ali também, na terceira imagem, o lugar que era para ter alguma notícia que o governo não concordou, tá um trecho do livro Os Lusíadas. Nada a ver, né? Ou seja, a mensagem indireta, subliminar ali para a população de que algo errado está acontecendo, tá? Então, olha lá, nós vimos que os estudantes, que os artistas, os religiosos, os trabalhadores se mobilizaram de várias formas para lutar contra a ditadura. Mas e as outras minorias? O que elas estavam fazendo? Como elas estavam sofrendo com a ditadura? Né? Os negros, os indígenas, os LGBTs, os pobres. Como esses movimentos populares resistiram à ditadura ou o que eles sofreram durante a ditadura? Pra vocês terem uma noção, os indígenas eles foram muito também perseguidos durante o período dos governos militares. Por quê? Porque
Porque os governos militares não queriam desenvolver o Brasil em alguns lugares, trazer o progresso. Então eles começaram a tirar os indígenas das suas terras para construir estradas, construir barragens. Eles começaram a. Teve até um caso de Minas Gerais, eles criarem um centro de reeducação indígena. Eles pegavam alguns indígenas, colocavam lá e obrigavam eles a fazer um treinamento. Só porque eles bebiam álcool, ou eles carregavam arco e flecha, ou eles brigavam, faziam coisas na rua que eram consideradas vadiagem, esses indígenas eram mandados para lá, para esse centro, né, para esse reformatório, digamos assim, onde eles iam ser treinados, às vezes torturados, né, para aprenderem a ter uma boa conduta e não se comportarem mal, como o governo militar dizia que eles se comportavam, né? Então, muitos indígenas morreram, desapareceram durante esse período por lutarem, por protestarem contra a perda das suas terras, né? Que estavam sendo destruídas, roubadas, tiradas por pela elite, pelos militares em alguns lugares do Brasil. Também surge nessa época, né, ou melhor, se fortalece o movimento negro, né? Grupos de negros que protestavam a favor da cultura negra ser valorizada, a favor do fim do preconceito, do racismo que eles sofriam. Então a gente vê fotos aqui de manifestantes, né, lutando pela democracia racial, ou seja, para igualar o direito dos brancos, dos negros, para eles não serem discriminados. Então, vidas negras importam, né? A gente viu essa mobilização nesse ano de 2020 nos Estados Unidos. A luta negra, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, ó, é de décadas. As vidas negras importam há muito tempo. O povo tá lutando, né? Há muito tempo por essas questões. E ainda tem muito do que se lutar, que se resolver. Outro grupo que foi muito perseguido nessa época foram os LGBTs, né? Então, os gays, as lésbicas, as transexuais, os travestis, né? Eles eram considerados é, inimigos do Estado, as prostitutas também, né? Como algo imoral, que deveriam ser limpos. Que a sociedade deveria ser purificada desse tipo de povo, de população, que eles eram desocupados, né? Ligados ao crime. Então a polícia saía dando batidas, prendendo os LGBTs, batendo neles, né? Torturando. E então, enfim, foram grupos sociais também bem perseguidos durante a ditadura. Pra vocês terem uma noção, era muito comum que os travestis naquela época eles levassem embaixo da língua uma navalha, né, um estilete, uma gilete. Por quê? Quando a polícia abordasse eles, quisessem prender eles, o que eles faziam? Eles tiravam a gilete debaixo da língua, se cortavam, e aí os policiais tinham medo. Por quê? Porque nessa época aí, né, já década de 80, começa a surgir o surto da AIDS, o povo não tinha muito estudo sobre a questão da AIDS, então eles achavam que a AIDS era doença gay, que se você encostasse no sangue de alguém contaminado, pode de um gay, já pegava a AIDS. Então, né, os homossexuais usavam essa estratégia para se defender. Eles nem tinham nada às vezes, mas eles usavam esse medo que a população tinha para se defender, né? Então, em 74 vai surgir então o governo do Ernesto Geisel. E o Ernesto Geisel assume a presidência falando que ele ia promover o retorno do país à democracia, né? Mas que seria um retorno de forma lenta, gradual e segura. Esse era o discurso do Geisel, né? Então, você tem uma noção, durante o governo dele, aquelas leis lá instituídas pelo Ato Institucional 1, AI-1, né, vão ser suplantadas, vão perder a validade, né? E aí então, em 74 ele vai permitir a volta da propaganda política, vai começar a caminhar algumas medidas para levar o Brasil a começar a se redemocratizar de novo, a ter eleições futuras onde o povo pudesse começar a opinar, a votar, né? Ele começa então
a flertar, a namorar essa ideia de começar a redemocratizar o Brasil. Mas ainda assim, não se iludam, foi um período com muita perseguição, com muita morte, né? Teve o caso do assassinato do jornalista Vladimir Herzog, lá que ele foi preso no DOI-CODE, e aí ele foi morto lá, né? Agredido, violentado durante os interrogatórios. E para não ficar feio no governo, o governo tirou uma foto simulando que ele tinha se enforcado lá. O mesmo caso foi o assassinato, né, do operário Manuel Fiel Filho também, que era contra o regime, e o governo fez isso, matou, e aí eles iam lá, construir uma cena de crime, amarrava a pessoa como se ela tivesse se matado, se suicidado, que não foi verdade. E aí os jornais, os movimentos populares começam a denunciar essas mortes, elas ganham grande repercussão nacional, né? De que o governo está mentindo, de que o governo está simulando coisas erradas, né? E começa a surgir uma pressão social cada vez maior contra o governo militar. Em 76, o governo criou a Lei Falcão, né, proibindo então as campanhas eleitorais na televisão, no rádio, nos meios de comunicação, porque era uma forma de que o governo tinha de tentar continuar no poder, só eleger, né, políticos que apoiassem os militares, né? Mas o período do governo do Geisel foi um período onde houve uma alta taxa de inflação, um aumento da dívida externa, uma crise internacional do petróleo, né? Investiu-se muito no setor energético, na indústria de base, mas agravou-se, né, as várias greves em São Paulo, greves de operários que queriam direitos, que queriam seu salário descongelado, né? Começou a surgir de novo os movimentos dos estudantes reivindicando pela democracia, que até então eles estavam proibidos, perseguidos politicamente. Enfim, ao final do governo Geisel, lá por volta de 78, né, o AI-5, que a gente viu que era aquele institucional que tirava vários direitos da população, ele foi anulado. E em 15 de março de 79, o Geisel deixou a presidência e foi sucedido por um outro general, né, escolhido indiretamente ainda, né, ali pelo Congresso, que foi o João Figueiredo. Então, de 79 a 85, vai ocorrer o governo do João Figueiredo. João Batista Figueiredo assume a República, né, como o último presidente do regime militar, e ele continua aquele plano do Geisel, né, da abertura lenta, gradual e segura. Então vai ser durante o governo dele, no ano de 79, que vai ter a assinatura da Lei da Anistia Política. O que foi a Lei da Anistia Política? Todo mundo que era contra o governo, se não apanhasse, não fosse preso e morto pelo governo, eles eram exilados, ou seja, expulsos do país e obrigados a morar em outro lugar, que eles não eram mais aceitos aqui no Brasil. Então, com a lei da anistia política, essas pessoas que tiveram que mudar de país porque não concordavam com o governo, elas estavam permitidas a retornar para o Brasil agora, né? E aí então eles estavam perdoados por terem brigado, falado mal do governo, falado mal do país, do Brasil. Mas essa lei da anistia ela trouxe um outro problema também, porque do mesmo jeito que ela perdoou as pessoas que lutaram contra a ditadura, que foram contra o governo, elas perdoam também os militares que torturaram, que mataram, que perseguiram as pessoas que foram contra o governo. Então muita gente não concorda, né, com a lei da anistia, porque ela perdoou os inocentes, que foram as pessoas que lutaram contra esse governo, que tirou o direito do povo, mas também perdoou os culpados, os que mataram, os que agrediram a população, né? Que no caso foram muitos militares ali, o povo envolvido com a polícia, com o exército, né? Então, foi aprovada também a Lei Orgânica dos Partidos, ou seja, voltou a permissão de criar outros partidos novamente. A gente não viu que só teve dois partidos por muito tempo, né? Um a favor do governo e um contra. Então agora voltou a poder criar outros partidos. Então é a época que surge o PT, Partido dos Trabalhadores, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, o PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro,
voltam então, né, e surgem outros partidos políticos para concorrer às eleições, lançar seus candidatos. Então, durante 79, foi previstas eleições diretas para governadores de estado. Então, agora os governadores iam ser votados pelo povo. E foi extinta a eleição indireta para senador, que também senador tinha virado uma eleição onde só os políticos escolhiam. Então olha como durante a ditadura as coisas foram complicadas, porque tudo era eleição indireta praticamente. Tudo era eles que decidiam quem ia governar, quem ia ocupar os cargos. O povo não tinha poder político de decidir o seu representante. Já no final, então, do período militar, ali por 79, com João Figueiredo, as leis começam a mudar e alguns cargos políticos passam a ser autorizados a ser votados pela população, né? Passa a ser eleição direta novamente. Então a gente começa a perceber que há uma abertura política lenta, mas que está ocorrendo, né? Mas ainda assim vai ter alguns grupos que não vão gostar dessa abertura, né? Principalmente um grupo da extrema direita que achava que os militares tinham que continuar no poder, que não tinha que ter abertura para a população de novo votar, coisíssima nenhuma. Então, na década de 80, ali no ano de 1980, passa a ter alguns atentados pelo Brasil, cartas bombas, colocar explosivos em alguns carros de militares, né? Tudo isso para causar mais tumulto ali entre o ano de 80 e 81, para acabar com a imagem do presidente com esse plano de abertura política, né? Tentar ver se os militares permaneciam no poder. E aí, no ano de 1983, um dos deputados federais, o Dante de Oliveira, do PMDB, ele apresentou uma ideia no Congresso de que tinha que criar uma emenda constitucional. O que é isso? Uma lei que ia ser acrescentada à Constituição, onde ia restabelecer a eleição para presidente de forma direta, do povo poder votar para presidente. E aí, então, teve várias manifestações pelo Brasil, né? O povo ficou feliz com essa ideia de poder votar para presidente de novo, então surgiu várias manifestações que ganharam o nome de diretas já pelo Brasil, onde o povo se reunia, milhares e milhares de pessoas por vários lugares do país, pedindo o direito de votar para presidente, querendo votar para presidente. E aí essa ideia, né, foi para votação no Congresso. A Câmara dos Senadores e dos Deputados se reuniram para votar, né? E muitos deputados e senadores faltaram no dia. Moral da história, o Congresso acabou não conseguindo os votos necessários para aprovar essa emenda de o povo poder votar para presidente. Então as diretas já fracassaram, né? A emenda foi derrotada na Câmara Federal e o povo não ia conseguir escolher o seu próximo presidente por mais uma vez. Mais uma vez ia ser o colégio eleitoral, um grupo ali formado no Congresso, né? Que ia decidir quem ia ser o presidente que assumiu o governo em 1985. Então, essas fotos aqui mostram os movimentos das diretas já, né? O povo fazendo grandes passeatas, querendo votar para presidente. Começa a surgir a figura de vários políticos importantes na época, que ia discursar na frente dessa multidão, como essa foto do centro que a gente vê o Lula, né? Que era um líder operário ali já se envolvendo nas questões políticas. A gente começa a ver que o povo foi até o Congresso para acompanhar a votação das diretas já, né? E que a votação, então, foi rejeitada porque não conseguiram um número mínimo de sim que era necessário para aprovar a emenda. Olha lá, foi 298 sim, 65 não e 113 ausentes. Então, esses muito ausentes que não foram lá votar no dia fizeram falta para atingir o número mínimo necessário de sim para aprovar essa lei e o povo poder votar, ou melhor, voltar a votar para presidente. Né? Então, como é que ocorreu o fim da ditadura? Então, como a emenda do Dante de Oliveira, né, não passou pelo Congresso, as campanhas dos diretas já foi um fracasso, porque eles não conseguiram chegar nesse objetivo de poder votar para presidente, a última eleição, então, ia ser escolhida novamente pelo Congresso ali. Né? Então, houve o lançamento da candidatura o Tancredo Neves, que foi esse senhor aí que esteve envolvido, né, na questão das diretas já, na mobilização do povo por lá, né? Onde ele se aliou ao José Sarney
do outro partido ali, do PDS, como vice, e eles lançaram a sua candidatura. E acabaram sendo eleitos ali, né, pelo Congresso. E aí, após a vitória, o Tancredo Neves começou a se preparar para assumir a presidência, né? Que estava marcada ali para o dia 15 de março de 85. Sabe o que aconteceu? Algumas semanas antes dele assumir a presidência, ele passou mal, ele começou a sentir dores agudas no abdômen, né? Teve que cuidar da sua saúde, se internar e não assumiu a presidência. Coube a quem assumir a presidência? Ao vice dele, José Sarney. Só que o povo ficou muito assim apreensivo. Que o Tancredo Neves, que o povo estava a favor, apoiou que fosse eleito, que era alguém envolvido com as diretas já, né? Que prometeu redemocratizar o Brasil, ficar doente assim e, né, não assumir a presidência, tanto que ele faleceu algum tempinho depois, né? De começar o seu tratamento. E aí a presidência cai na mão do José Sarney, que era um antigo apoiador dos militares. Enfim, como essa história vai se desenrolar, vai ser um assunto para a gente ver na próxima aula, quando a gente for entender, né, o novo período da política do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula, entendido o que foi a ditadura, entendido o que foi os anos dourados, o período JK, a importância da construção de Brasília, como que o povo resistiu à ditadura, né, e lutou contra esse governo autoritário. Então espero que vocês tenham gostado da videoaula, que vocês façam a leitura do material com calma, ouçam novamente, assistam novamente a videoaula se necessário e que vocês realizem as atividades e me enviem no nosso grupo de história do Facebook ou do WhatsApp para que eu faça a correção e dê as notas. Beleza? Obrigado por tudo. Desculpa a videoaula longa e até a próxima. Tchau, tchau.